Na nossa aula anterior, a gente configurou o deploy da nossa aplicação e agora a gente precisa de um banco de dados para poder armazenar as informações da nossa aplicação, e o banco de dados que a gente vai utilizar nessa instalação é o MySQL. Então, para instalar o MySQL, eu vou rodar o comando apt-get install MySQL Server e vejam que ele vai me perguntar sobre a instalação de vários pacotes. Entre eles está o MySQL Client, tá? Então, instalando o servidor, ele automaticamente instala os dois pacotes. O MySQL Client, eu vou confirmar, e o MySQL Client é responsável pelo utilitário de administração. A primeira pergunta que ele vai me fazer aqui é qual é a senha do usuário administrador que eu desejo utilizar. Eu vou informar uma senha aleatória. Errei. Vou confirmar essa senha. E essa senha vai ser usada depois quando a gente for criar os nossos bancos de dados e o nosso usuário. Bom, ele vai fazer a configuração do banco de dados. Ok, feito isso, a gente pode passar para a configuração, tá? Se você se lembra, deixa eu logar aqui com o usuário root. Se você se lembra bem, a gente tem aqui dois ambientes, né? Produção e staging, e a gente vai criar um banco de dados para cada um. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai entrar no utilitário de administração do MySQL. A gente vai informar que a gente deseja fazer fazer login com o usuário root, e a gente deseja informar uma senha através da flag "-p". Então, ele vai me perguntar a minha senha, é a senha que eu coloquei durante a configuração. Eu vou dar Enter e a gente está aqui no gerenciador do MySQL. Bom, se você olhar aqui, deixa eu entrar no PHP Storm para a gente abrir esse projeto, né? Se a gente entrar aqui em configuração, database, a gente não fez nenhuma configuração ainda, né? Você pode ver que existe um padrão no Laravel, tá? Que o charset é o TF8 e o collation é o TF8 Unicode CI. Esse padrão de banco de dados dentro do MySQL você poderia alterar para outro encoding, tá? Mas no caso a gente vai utilizar o mesmo que já é padrão no Laravel, você não precisa mudar nada na configuração. Se você entende um pouco melhor e você estiver utilizando um diferente, você não pode esquecer de alterar aqui no arquivo de configuração do banco de dados. Bom, vou voltar aqui no terminal. O primeiro comando que a gente vai precisar rodar é o seguinte: create database, e o nome do nosso banco de dados vai ser Yahoo. Default estava certo, né? Default character set, o TF8, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui, tá? E a gente vai colocar o default collate o TF8 Unicode CI. Feito isso, a gente pode rodar esse comando. Ele falou que a query está ok, então se a gente rodar o comando aqui, show databases, você vai ver que a gente tem o banco Yahoo criado, ok? Só que como a gente vai criar também um ambiente, esse aqui vai servir para um ambiente de produção, mas a gente vai criar um segundo banco chamado staging, tá? Eu posso só apertar para cima aqui para a gente reutilizar aquele mesmo comando. O que a gente vai fazer? Vamos criar um banco de dados chamado staging. A gente poderia colocar um prefixo aqui, né? Yahoo staging, caso seja necessário. A nomenclatura você pode escolher como você quiser. A questão aqui é só exemplificar como que é feita essa configuração para você ajustar o seu exemplo. Bom, eu vou criar com o nome de staging, tá? Se eu rodar de novo o comando show databases, você vai ver que eu já tenho os dois bancos de dados criados. Porém, não seria muito seguro eu vir aqui depois no arquivo .env da aplicação e configurar o usuário e senha como sendo o mesmo, né? Ou passar o acesso de root. Já que a gente está criando um usuário que não tem acesso privilegiado, justamente por questões de segurança no sistema, é interessante a gente criar um usuário também no MySQL isolado para cada banco de dados. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente vai rodar o comando create user
o nome desse usuário vai ser Yahoo e ele só poderá se autenticar através do localhost, ou seja, o MySQL já tem o acesso bloqueado, ele não escuta nas interfaces públicas, tá? Mas se você mudasse esse comportamento, colocasse o MySQL público, mesmo assim esse usuário não seria capaz de se autenticar através de uma máquina remota. Então, basicamente é isso que a gente está falando, e a gente vai fazer a seguinte configuração. Identified by, ou seja, identificado por, e aqui a gente coloca a senha desse usuário. Eu vou colocar uma senha bem simples, tá? Mas você deve criar uma senha segura, e o 123, justamente porque a gente está fazendo um exemplo. Ok, o nosso usuário está criado. Eu vou criar um segundo usuário, que é justamente para o staging. Então, staging@localhost, identificado por, vamos colocar como staging 123. Feito isso, os nossos usuários estão criados, mas eles ainda não têm acesso no banco de dados. Eu poderia até mostrar para vocês, mas para a gente não prolongar muito, sem necessidade, você provavelmente já tem alguma noção de que os usuários do MySQL precisam ser associados com o banco de dados. Então a gente vai fazer isso através do comando grant all privileges, ou seja, garanta todos os privilégios. Bom, aí você já vai estar se perguntando se isso não é muito perigoso, se a gente está garantindo todos os privilégios ao usuário. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai garantir todos os privilégios on, ou seja, em Yahoo, ponto asterisco, ou seja, garanta todos os privilégios nas tabelas do banco Yahoo para quem? Yahoo, arroba, localhost. Esse é o usuário que a gente tinha criado. Então a gente está garantindo a todas as tabelas no banco Yahoo que a gente criou acesso de todos os privilégios para esse usuário. Então é bem tranquilo, vou rodar Enter. Ele falou que ele aceitou o meu comando. Eu só vou ajustar aqui para a gente fazer o seguinte. Garanta todos os privilégios nas tabelas de staging para staging @localhost. Feito isso, a gente já está quase pronto, mas essas configurações geralmente não tomam efeito até você reiniciar o MySQL. Para a gente não precisar reiniciar o MySQL, a gente tem um comando especial chamado flush privileges, que basicamente atualiza as permissões do MySQL e tudo aquilo que a gente acabou de configurar já vai estar funcionando diretamente. Ok, feito isso, a gente pode rodar o comando exit, porque o nosso MySQL já está configurado. Uma dica que eu posso passar para vocês é a seguinte. Você pode rodar um comando chamado MySQL secure installation, exatamente. Eu geralmente não lembro muito bem o nome desse comando. O que é? Isso aqui é um utilitário que vem no Debian e na maioria das distribuições, provavelmente no Ubuntu também, você também vai achar. O que ele faz? Ele faz algumas configurações de segurança no MySQL, tá? Eu vou rodar aqui, ele é bem interativo, vou mostrar para vocês como funciona. Ele vai falar o seguinte, ele vai pedir a senha atual do root. Eu vou digitar a senha que a gente configurou, vou dar Enter. Ele está perguntando se eu quero trocar a senha do root para uma senha mais segura. Eu vou colocar não, porque para mim a senha está ok por enquanto. Ele te pergunta se tiver algum usuário anônimo, você deseja remover? Então eu vou colocar como sim. E ele está falando o seguinte, desabilitar login como root remotamente. Eu vou colocar como sim também. Então, e remover também o banco de dados de teste e remover o acesso a ele. Vou colocar como sim. E ele pergunta se posso fazer essas configurações, se você quer recarregar os privilégios. Vou colocar como sim. E a nossa instalação está um pouco mais segura, justamente porque a gente fez essas configurações. Na instalação padrão, se você está com ela em branco, geralmente essas opções já vêm por padrão. Não tem muito problema, o banco de dados teste não existe,
mas se você estiver rodando há algum tempo, pode ser que tenha você feito alguma configuração, então você pode rodar esse comando mesmo depois de algum tempo para garantir que você não violou nenhuma dessas regras de segurança, ok? Então vamos lá, o próximo passo, já que a gente já tem um banco de dados instalado, seria configurar o ambiente de cada aplicação, e é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou rodar su Yuhu para poder entrar no usuário da nossa aplicação. Eu vou entrar em Production, eu vou editar o arquivo .env, que a gente já tem um arquivo de configuração. Aqui está configurado como Yuhu y23. Eu provavelmente fiz essa configuração fora da aula, né? Eu devia estar mexendo. Mas de toda forma, o banco de dados 127.001, ou se você fizer aqui como localhost, eu não lembro qual que é o padrão atual, mas basicamente em localhost ele está conectando via socket no Linux na maioria das vezes. E se você colocar como 127.001, ele vai estar conectando através do TCP/IP. Qual a diferença prática? Não precisa se preocupar muito com isso, não faz nenhuma, mas algumas vezes o socket não funciona muito bem, então acho que até o padrão do .env de exemplo é colocar 127.001. Feito isso, o nome do nosso banco de dados é Yuhu, o nome do nosso usuário é Yuhu, e eu acho que a gente colocou como Yuhu123, correto? Eu acho que foi. Então eu vou salvar, eu vou entrar aqui agora em Staging, vou editar arquivo .env, aqui eu já tinha configurado também, mas na verdade a gente criou como Staging, né? E tanto o nome do usuário quanto o nome do banco de dados, e a senha era Staging123, se eu não me engano. Vou salvar. E a gente pode verificar agora que se eu rodar o comando php artisan migrator, veja que o comando padrão geralmente é migrate, mas nesse exemplo de aplicação eu estou usando o pacote artesãos migrator, então o comando é um pouco diferente. Ele vai me falar que ele criou a tabela de migrações e que não tem nada para migrar, justamente porque não tem nenhuma migração na nossa aplicação. Não tem problema, isso é tranquilo, tá? Basicamente porque realmente eu criei a aplicação sem nenhuma migração, mas o importante é saber que ele criou a nossa tabela. A gente pode conferir isso, vai ficar... deixa eu colocar conectar aqui para vocês como MySQL -u staging -p. Então, qual é a senha do staging? É staging123. Então, eu conectei no utilitário do MySQL com o usuário staging. E agora eu vou fazer o seguinte, show databases. Você pode ver que com o usuário staging eu só consigo ver o banco de dados staging. Eu vou setar com um use staging para setar qual o banco de dados que eu estou querendo trabalhar. Ele falou para mim que eu alterei o banco de dados, né? Selecionei outro banco de dados. Se eu rodar o comando show tables, você vai ver que a tabela migrações foi criada, quer dizer que a nossa aplicação staging está funcionando legal. Eu não consigo colocar aqui agora para vocês como use Yuhu como banco de dados, porque o nosso usuário não tem acesso, tá? Tá vendo? O usuário staging não tem acesso ao banco de dados Yuhu. Então, eu vou dar um quit exit para poder sair. E vamos conectar agora como usuário Yuhu a nossa senha do usuário. Se eu colocar show databases, você vai ver que eu só consigo ver Yuhu, eu também não consigo ver staging, né? Vamos colocar aqui use Yuhu. E show tables não vai mostrar nada porque a gente não migrou esse banco de dados ainda. Então, eu vou sair, só para mostrar para vocês que a seleção está sendo feita corretamente. Vou entrar em Production, PHP, Artisan, Migrator. Como o nosso ambiente se chama produção, né? Aqui no .env, se você ver como app-env é production, ele não aceita eu rodar esse comando Artisan Migrator sem o -- force. Tá? Então, eu só vou confirmar com o yes. E ele está falando que a tabela de migrações foi criada, mas não existe nenhuma migração. Vamos conferir isso. PHP, MySQL, -u
U1, que é o usuário, menos P, digitei a senha do nosso usuário. Eu sei que o banco de dados está criado, porque eu já tinha feito isso, né? Vou rodar o comando use U1, show tables. Você pode ver que agora a nossa tabela de migrações está lá e o nosso banco de dados está pronto para ser usado. A gente tem um banco de dados para cada aplicação, a gente tem um usuário para cada ambiente, né? E a gente tem as permissões corretas, assim não tem o risco de uma aplicação alterar de um ambiente alterar os dados de outro ambiente. Bom, essa é a configuração básica do MySQL, né? Eu espero fazer em breve uma configuração mais avançada, onde eu mostre opções como melhorando a performance e outros assuntos, mas por enquanto a gente vai se ater ao básico. É isso aí, obrigado.